O que a gente chama de limite no senso comum não tem nada de limite. Domínio, poder, fiscalização. Isso que a gente chama na educação tradicional de limite não é limite, é controle, porque os resultados são muito diferentes. Ai, Bárbara, então agora eu vou fazer tudo que ela quer. Eu falei atender? A gente não pode ver uma treta da maternosfera que a gente já quer se jogar dentro. E hoje a treta é limites. Os nossos nãos de cada dia, as restrições que a gente impõe para as crianças, todo aquele tempo que a gente passa assim, ó, de dedinho em riste, dizendo para eles que não. A educação faz um tempão que se apropriou desse termo, né, de limites, mas eu sinto que com o passar do tempo ele acabou se esvaziando um pouco de sentido, e o que a gente chama hoje de limites não é bem limites, né? Aí, eu sinto que a gente precisa construir um conceito que fale exatamente isso que a gente quer dizer, porque a palavra limites, ela diz uma coisa e o que a gente entende na educação tradicional como limites é outra coisa. Quer ver só? Para tirar dúvida, eu fui pro vô dos burros, né? Porque o dicionário não é mais o pai dos burros, o pai do burro agora é Google, né? Então, o avô dos burros. E o que o dicionário diz que é limite é o seguinte: é aquilo que determina os contornos de um domínio abstrato. É aquilo que determina os contornos de um domínio abstrato. Isso tem alguma coisa a ver com o que a gente faz com as nossas crianças? Com um monte de não, com um monte de restrição? Aí, só por curiosidade, assim, por pura diletância, eu fui olhar também no dicionário o que o dicionário diz sobre controle. E o que o dicionário diz sobre controle é domínio, poder, fiscalização. Fiquei achando que agora chegou mais perto, né? Então, olha só que doideira, que sacada. O que a gente chama de limite no senso comum não tem nada de limite. Limite é dar contorno para um domínio abstrato. O que a gente faz é controle. Isso que a gente chama na educação tradicional de limite não é limite, é controle. Sou eu adulto querendo fiscalizar, querendo ter poder e domínio sobre essa criança. Que susto, hein? A partir daí, eu acho que a gente pode pensar em construir um conceito de limite que atenda a isso que a gente está chamando de, que é o limite na sua essência, né? Quando a gente olha isso de dar contorno para um domínio abstrato, para mim faz muito mais sentido, né? A gente aplicar isso na educação, mas não é dominação, nem controle, nem fiscalização. Eu acho que a palavra limite em si, o seu significado real, ele nos traz muito mais potência, muito mais material fértil para a gente olhar para a educação do que o que a gente tem feito. É uma injustiça com a palavra limite, o que a gente está fazendo na educação tradicional, né? Então, olha só, se eu estou ajudando, se eu estou construindo dando contorno para esse domínio abstrato, né? Será que a gente pode pensar que dar limite para uma criança é ajudar a criança a entender os seus contornos? Será que dar limite é ajudar a criança a entender aonde que ela se encontra com o meio? Onde se encontra o que ela é e o que o meio é? Será que dar limite é ajudar a criança a entender como o que ela faz afeta ou altera o meio? Muito mais legal, né? Eu acho que aí tem um caminho muito mais fértil para a gente olhar para essa palavra. E essa é a proposta aqui, é que a gente olhe pelo limite muito mais nesse viés do contorno, muito mais como esse lugar, esse estado, esse jeitão que a criança se coloca no mundo e como que ela vai entender
que ela se coloca no mundo, nas relações com os seus pais, com os seus cuidadores de maneira geral, com os seus pares, e como que tudo que ela faz afeta tudo isso que está fora dela, né? Que na verdade está tudo muito misturado, mas enfim, né? Para fins didáticos. Então, se a gente olha o limite desse jeito, olha que rico, olha como fica mais simples a gente entender como fazer isso com a criança. Eu só estou ajudando uma criança a entender qual é o lugar dela, né? Onde que ela se encontra nesse tecido social, onde que ela se encontra nessas relações, de que maneira que o que ela faz afeta tudo isso que está ao redor dela. Olha que rico! Vamos nessa? O limite, então, em última instância, seria eu ajudar a minha criança a identificar o que ela precisa, ajudar ela a modular um pedido para o meio, ajudar ela a fazer esse pedido e a lidar com o que o meio responde, tá? Então, isso seria uma criança construindo a sua noção de limite. É o que eu preciso, como eu peço, o que eu faço com o que o meu responde. É isso. Exercitar limite é isso. O que eu preciso, como eu peço, o que eu faço com o que o meu me dá de volta. Ou não me dá, porque às vezes não vai dar, né? Então é super simples e ao mesmo tempo super complexo. Porque como que a gente vai conduzir isso com a criança de uma maneira respeitosa, né? Como que eu vou ensinar para ela, ajudar ela nesse fino trato do como pedir, né? Olha como é difícil a gente ensinar uma criança a fazer os pedidos com gentileza, por exemplo, né? Porque eles vão complexificando à medida que eles vão crescendo. Então, primeiro é água, depois quero água, depois eles conseguem pedir, por favor, água, né? Então, é um caminho que a gente precisa não conduzir a criança, mas trilhar com ela, né? A gente falou num outro vídeo sobre o heterossuporte, né? A gente, adulto cuidador, ser o heterossuporte da criança, um suporte que está fora. Então, eu sou aquele suporte que a criança precisa que está do lado de fora. Ela tem o autossuporte dela, ela está construindo o autossuporte dela, né? Ela está construindo essa biblioteca de recursos para lidar com as coisas da vidinha dela. E eu, adulto, sou o heterossuporte, sou quem está de fora, emprestando um livro ou outro para ela construir a sua biblioteca de recursos, né? Então, a gente, enquanto heterossuporte, vai acompanhar a criança nesse caminho. E se a gente atrapalhar pouco, a gente também precisa fazer pouco, né? Mas é muito importante que a gente saiba o que e como fazer, porque os resultados são muito diferentes dependendo da maneira que a gente conduz. E aí é muito importante a gente entender que é muito desafiador para a criança construir esse processo, né? Para ela é desafiador, para nós também muitas vezes, né? Identificar o que ela precisa. Uma vez identificado o que ela precisa, também é bem desafiador formular um bom pedido, né? Como que eu vou convencer o meio de me dar isso que eu preciso, né? E também é super mega desafiador lidar com a resposta que o meio vai dar, que às vezes vai me atender e às vezes não, e eu sempre vou ter que lidar com isso, né? E aí tem uma outra sacada que é importante, é a gente se dar conta que em muitos momentos nós seremos o meio, nós seremos essa figura que vai atender ou negar. Então tá na nossa mão também contribuir para construir esses contornos. E aí é importante que a gente tenha uma visão empática disso. A gente vai conseguir ajudar nesses contornos na medida que a gente consegue se conectar com a criança e ajudá-la a entender o que ela precisa, ajudá-la a entender, bom, se é isso que tu precisa, como que tu pode fazer esse pedido para que tu favoreça que a resposta do meio seja positiva, né? E também a lidar com essa negativa, se de repente o pedido não pode ser atendido, né? Se o meio responde que não, o que fazer? E aí eu fui de novo lá no dicionário olhar a palavra empatia, tá? E lá diz o seguinte, que é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na situação vivenciada por ela. É aquele lance de tentar se colocar no lugar do outro, né? Eu aqui do meu lugar tento, baseado nas minhas vivências, no que eu entendo, assim, de mais ou menos próximo do que a outra pessoa está vivendo, entender o que essa pessoa sente, né? Então, a nossa proposta aqui
que é o limite empático, é uma maneira da gente juntar um pouquinho, fazer uma miscelânea dessas duas coisas. Sou eu, adulto, eu, heterossuporte, ajudando a minha criança a entender quais são os contornos dela, até onde ela pode exercer controle no meio, como que ela pede, como que ela identifica o que ela precisa, como que ela lida com as negativas do meio, de uma maneira empática. A ferramenta que eu vou usar para me conectar com essa criança, para entender o que ela precisa, para ajudar ela a formular esses pedidos e a lidar com essas respostas, é a empatia. Eu vou tentar me conectar, me aproximar o máximo possível de como é para ela estar nesse lugar. E aí eu tenho ferramentas para ajudar, porque eu já caminhei mais, eu já tenho mais recursos, em tese, né? Então eu posso emprestar, né? Eu posso emprestar da minha biblioteca de recursos um ou outro livro para ela ver se ela consegue usar. E muitas vezes ela vai conseguir usar instantaneamente. E outras vezes eu vou ter que emprestar 50 vezes o mesmo livro até que ela use. Né? Educar é isso. Né? Educar não é de primeira, não é uma vez só. É repetição também. Porque a gente não conta só com a boa vontade das crianças. Muitas vezes a criança entende, a criança concorda, mas ela ainda não consegue fazer diferente. Né? Não é assim com a gente? Vai, fala sério. A gente entende que comer doce demais faz mal. A gente entende que muito açúcar não faz bem para o nosso corpo. Isso quer dizer que a gente sempre vai conseguir resistir? Não, né? Vai muito além. E para criança também é assim, né? A gente não dá para achar que eles, só porque entendem, vão conseguir fazer diferente. Eu vou conseguir fazer sempre diferente. Né? Tem coisas aí no meio do caminho que vão atrapalhar esse processo e muitas vezes não vai dar para ele. Né? Ele sabe que não pode bater no amigo, ele sabe que dói. Isso não quer dizer que ele não vai resistir, que ele vai conseguir resistir. Né? A tentação é muito grande, às vezes o corpo fala antes, né? Ele já sabe. Eu lembro que a minha primeira sobrinha, ela tinha uma priminha e por muito tempo, assim, ela tinha uma coisa de morder essa priminha. Elas se conflitavam lá, enfim, ela mordia. E ela mordia e virava e dizia pra minha irmã, não pode morder, né, mamãe? Não pode morder. Ela sabia. Isso quer dizer que ela conseguia evitar? Não. Né? O corpinho dela falava antes, ela já entendia, mas ela ainda não conseguia fazer diferente. E isso acontece com as crianças e isso acontece conosco o tempo todo. Então a gente tem que parar de interpretar o comportamento da criança como uma falta de compreensão. Ela pode estar entendendo sim, entendendo tudo e ainda não conseguir fazer diferente. Ou naquele momento não conseguir fazer diferente. Isso não é um problema, isso é parte da nossa humanidade. Então, o limite empático, ele é, por definição, assim, é quando a intervenção do adulto, ela não desrespeita as necessidades e os desejos da criança. Ai, Bárbara, então agora eu vou fazer tudo que ela quer. Eu falei atender? Não falei atender, falei respeitar. E a gente precisa parar de fazer essa confusão. Acolher, respeitar, não quer dizer atender. A gente não precisa e não deve atender todos os desejos da criança, a menos que a gente ache que eles cabem, que eles são válidos, né? Mas a gente precisa acolher. A criança pode querer, a criança pode sentir qualquer coisa, tá tudo certo. O nosso foco, ele é no próximo passo. O nosso foco não é em tentar mexer, tentar alterar o querer dessa criança, o sentir dessa criança. A gente cuida do que ela faz com isso. Ah, então ela tem raiva. Ok, nenhum problema em sentir raiva. O meu problema é quando essa raiva ela aparece como bater no amigo. Aí não dá. Então raiva pode, bater não pode. A gente tem que focar na atitude, na ação que deriva do que a criança sente, não no que ela sente. Tem problema ela querer comer bolacha antes do almoço? Nenhum. Vira problema se eu der. Mas se eu não der, não. Ela pode querer. Bolacha é gostoso. Se ela tá com fome e ela lembra da bolacha, ela vai querer comer a bolacha. Tem problema? Não, não tem.
né? Só que eu não vou deixar dessa vez, né? Assim como eu também não vou deixar que bata no amigo. Então, o nosso papel não é no querer. Eu não vou interferir no querer, eu não vou interferir no sentir. Vale tudo nessa esfera. Agora, na esfera da ação, na esfera da atitude, aí sim a criança precisa dessa ajuda para entender os seus contornos, né? O limite que a gente falou lá no começo. Aonde que acaba a possibilidade de ação dela e aonde que o que ela faz e como vai afetar o meio ou o outro. Então, bom, eu tô com raiva, o que eu decido fazer com essa raiva é bater no amigo? Opa, eu tô invadindo aí um espaço que é do outro. Eu tô causando dor a uma outra pessoa. Eu passei dos meus limites. Eu cruzei essa fronteira de uma maneira que não foi legal pro outro lado. Aí não dá. Mas sentir tá liberado. Querer tá liberado. A gente pode até dizer isso, né? Eu sei que tu tá com raiva. Dá muita vontade de bater quando a gente tá com raiva, né? Eu também fico com vontade de bater quando eu tô com raiva. Mas bater não dá. Porque machuca o outro e isso não pode, né? E aí que é o nosso papel fundamental, e aí que é importante a gente ter a nossa biblioteca de recursos mais ampla que a da criança, porque daí eu vou emprestar recursos para ela. Daí eu posso dizer assim, olha, quando eu tô com raiva e eu fico com muita vontade de bater, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um papel e amassar com muita força. Ou eu gosto de rasgar esse papel, ou eu gosto de pular fazendo muita força no chão. A gente empresta recurso. Olha só, quando tu tá com esse sentimento aqui, com essa necessidade aqui, com essa vontade aqui, vale fazer isso, aquilo outro. Bater não, mas olha só quanta coisa tem, né? Isso é emprestar recursos, isso é ser hétero suporte para essa criança. Eu tô dizendo, olha, tem isso aqui para fazer, vamos experimentar? É disso que a criança precisa do adulto. Ela não precisa das nossas restrições e dos nossos nãos. O meio vai fazer isso, o tecido social vai fazer isso, entende? Com o desenvolvimento, com a vivência, isso ela vai entender. Ela precisa da nossa ajuda para angariar esses recursos, para entender o que mais que pode ser possível, né? Que talvez muitas coisas ela vai fazer sozinha. Em muitas situações ela vai fazer isso absolutamente de maneira autônoma. Ela vai lançar a mão de recursos que ela tem, ela vai experimentar, ela vai se ajustar, ela vai fazer acontecer, né? Ela precisa da nossa ajuda quando a gente vê que falta maturidade, que falta vivência ou que falta possibilidade mesmo naquele momento, porque o querer é muito grande. E isso a gente precisa ter em mente, né? Tem desejos que são muito intensos, especialmente para a criança. A criança vive as suas necessidades, vive os seus desejos muito intensamente. Então, se ela quer bolacha, ela é toda bolacha. Ela quer muito essa bolacha. Tipo assim, a vida vai acabar se ela não comer essa bolacha. É tudo com muita intensidade. E a gente não pode menosprezar isso, a gente não pode minimizar isso. É muita sacanagem, né? Então a gente tem que dar a importância, o peso, a relevância que isso tem pela régua da criança, não pela minha régua. Isso é que é o limite empático. Eu tô medindo as importâncias com a régua da criança, não a minha. Para mim não faz a menor diferença tomar o suco no copo azul ou no copo verde. Para a criança tem toda a importância do mundo. E é isso que eu tenho que levar em consideração quando eu avalio se vale a pena eu levantar da minha cadeira para buscar o copo que ela quer, né? É muito importante para ela. Para mim não, mas para ela é muito importante. Então lembrem-se, a régua para medir a importância das coisas é a da criança, não a minha. Eu sempre lembro de uma história de uma pessoa bem querida da minha família, que quando ela se divorciou, né, o ex-marido dela pediu tudo, queria tudo, inclusive o carro que já era dela antes do casamento, né? E eu lembro que ela tomou uma postura muito tranquila com relação a isso. Ela sempre disse assim, olha, tu pode pedir o que tu quiser, se tu vai ganhar é outra história, né? Então com a criança a gente tem que ter essa serenidade de entender assim, tu pode pedir o que tu quiser, tu pode sentir o que tu quiser, tá tudo certo. Se tu vai poder ser atendido, é outra coisa.
E pode não parecer que não faz diferença para nós, mas faz toda a diferença para a criança. Porque quando eu digo para ela, eu sei que tu tá com muita vontade de comer essa bolacha, e a bolacha é gostosa, mas agora não dá, é muito diferente de eu usar como argumento. Olha aqui, tu tá vendo? São 11 horas, daqui a pouco tem almoço, tu não vai ter fome. Entende? A gente acolhe, a gente afaga, a gente respeita a vontade da criança e o desejo dela. E isso faz toda a diferença na possibilidade e na chance que ela tem de acolher também o nosso argumento. Porque quando eu digo, eu sei que é gostoso, eu entendo que tu esteja com vontade, mas não dá, eu tô dizendo, olha, tá tudo certo, tu pode sentir assim. Mas escuta aqui o meu lado da história. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar. E aí tu não vai ter fome. E aí tu não vai poder comer a comidinha boa que eu fiz. Né? Então, a chance dela também acolher o meu argumento, dela espelhar esse acolhimento na postura dela, na maneira como ela vai lidar com a minha negação, também muda muito. Então, assim, quando eu acolho a criança, eu aumento muito as chances de que ela acolha o meu argumento, de que ela acolha também, inclusive quando eu vou negar o que ela tá pedindo. Tem muito essa coisa do senso comum, né? Dizer, ai, fulaninho faz isso só pra chamar atenção, né? E em vez da gente olhar com essa pecha, a gente olhar com esse desdém, a gente pode olhar e pensar assim, poxa, o que tá acontecendo com essa criança que ela tá precisando fazer tudo isso, fazer todo esse esforço para conseguir atenção? Tem boi na linha, né? O que tá acontecendo que ela precisa se comportar mal, que ela precisa agredir, que ela precisa fazer coisas tão chatas para chamar a atenção do adulto? O que tá acontecendo será que ela não tá conseguindo essa atenção de outras maneiras? Porque atenção todo mundo precisa. Né? Nós precisamos de atenção e a gente conhece muitas maneiras de atrair a atenção para nós. A criança talvez não conheça tantas, então ela vai usar as que ela conhece e as que ela entende que funcionam. Né? Porque a criança ainda não tem muitas vezes maturidade de fazer essa leitura do que é atenção boa e o que é atenção ruim. Atenção é atenção, minha mãe tá me olhando, é o que basta. Se ela tá me olhando para me dar uma bronca ou se ela tá me olhando para me dar um colo, ela tá me olhando. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De olhar o comportamento da criança como entendendo que é o recurso que ela dispõe naquele momento. Não é porque ela é malvadinha, não é porque ela manipula, não é porque ela é pirracenta. É porque é o que ela entende, é o que ela dispõe de recurso naquele momento. É muito comum que eu receba feedback das famílias contando assim de como tem sido diferente, de como fica diferente a relação das crianças, especialmente nos momentos de desorganização emocional, né, das famosas birras, quando a gente consegue acolher. Esses dias eu recebi o relato de uma mãe que tá com um bebezinho recém-nascido e tem um filho de 3 anos agora. E ela tava contando do quanto tava difícil, né, de quanto de uma hora para outra, né, essa criança mais velha, de 3 anos, tava muito agressiva, muito reativa. Ele se joga no chão por qualquer coisa, ele briga por qualquer coisinha, ele bate na gente, ele não quer que a gente saia do quarto, ele que quer decidir a hora que o irmãozinho vai dormir, ele quer ir acordar o irmãozinho quando o irmãozinho dorme. Enfim, toda uma situação nova e toda uma reatividade dessa criança mais velha que eles não estavam conseguindo nem entender e nem lidar, né? E a tentativa deles, no primeiro momento, era muito de restringir, né? De dizer os nãos, de colocar ele no seu lugar, né? Não, assim não pode, não, assim não dá, não, porque não pode chorar desse jeito, não, porque vai acordar o humano, né? Então, eles foram lá pro viés do limite mais autoritário, né? Num primeiro momento. E a coisa só se agigantava e o problema só crescia, né? Eles viam que, bom, tem dias mais ou menos, mas tem dias que começa de manhã e não para até de noite, uma coisa atrás da outra. E a gente começou a conversar muito sobre acolhimento, sobre a diferença que podia fazer simplesmente acolher a vontade da criança. Só. Mas esse é um só que não é só. Esse é um só que é quase tudo, né? E aí a gente conversou um pouco, trocamos uns áudios, trocamos umas estratégias, eu sugeri algumas mudanças de manejo e umas semanas depois ela me escreveu de novo. E ela disse, nossa, a gente tem notado uma diferença
Muito importante. A gente tem feito esse movimento de acolher quando ele começa a se desorganizar, de oferecer o colo, de oferecer o abraço e de validar o desejo, e tem feito muita diferença. Ele muito menos vezes chegou a esse lugar de se desorganizar, de gritar, de jogar no chão. Ele topa, ele aceita o acolhimento e ele fica satisfeito. Então isso é fundamental, a gente precisa entender que a gente não precisa regular o querer, a gente não precisa restringir o desejo da criança, a gente pode acolher, a gente não precisa atender, simplesmente, né? Eu posso dizer para ele, eu entendo que tu quer que a gente fique no quarto, tudo bem, só que a gente precisa descer para tomar café, enfim, não me lembro bem como é que era a situação. Então, mas só acolher, só oferecer essa legitimação desse desejo já é um mundo novo para a criança. Porque aí ela está aberta a ouvir a minha sugestão, a ouvir a minha alternativa. Por isso que é tão importante a gente tentar ter em mente, assim, ter no fundo das nossas manhas e artimanhas de maternidade, os 4 passos do limite empático. Porque eles vão nos ajudar nessa hora a conduzir o nosso manejo com a criança, porque é uma hora que normalmente a gente também é tomado pela situação, a gente também fica mobilizado, então ter essas manhãzinhas assim no bolso ajuda porque a gente entende o caminho que a gente está fazendo, né? Então o primeiro passo do limite empático é descrever, então eu vou só contar para a criança o que eu estou vendo, sem julgar. Tá? Nessa descrição não vai caber adjetivos como legal, bonito, feio, não, eu vou descrever. Eu entendi que tu tá com vontade que a gente continue aqui no quarto. Ponto. Isso é descrição, tá? Primeiro passo, eu descrevo, porque muitas vezes as crianças menores estão muito em si mesmadas, elas estão muito envolvidas ali no turbilhão de emoções e elas também não estão tendo clareza do que está acontecendo. Então, às vezes, só de eu colocar em palavras, só de eu descrever a cena, o que está se passando, já ajuda ela a se localizar, tá? E aí nós vamos para o segundo passo, que é acolher. Eu entendi que tu ficou muito bravo e que tu tá com vontade de ficar aqui no quarto. Eu também, às vezes, fico bem braba se eu quero fazer uma coisa e não me deixam. Tá? Então, eu acolhi, e aqui nesse caso, quando a gente consegue, a gente pode oferecer também um espelhamento. Então, eu digo, olha, quando isso me acontece, eu faço assim, ou eu me sinto assado. Para que a criança se conecte. Aí eu tô chegando bem pertinho dela, tô falando assim, olha, isso aí que acontece contigo, também acontece comigo. Tá? Então, eu descrevi, eu acolhi. Depois disso eu vou justificar. E é aqui que a gente tem que ter cuidado, porque é aqui que a dona palestrinha baixa e a gente se perde. Porque daí a gente quer dizer 1000 razões por que a gente está dizendo não. E não precisa. A criança precisa de uma justificativa muito clara e muito objetiva. Então eu posso dizer assim, eu entendo que tu queira ficar aqui no quarto, eu também não gosto quando eu tenho que abrir mão do que eu quero e ir num lugar que não é o que eu tô com vontade de fazer. Só que agora, nós precisamos tomar café da manhã lá na cozinha. Ponto. Claro, objetivo, tá? Sem dona palestrinha. Deixa a dona palestrinha de lado para outro momento, não é agora. Claro e objetivo, por que que não dá, tá? E por último, alternativa. Aqui é onde a gente vai refazer, a gente vai costurar isso que está acontecendo e ajudar a criança a encontrar uma satisfação possível para isso que ela quer, tá? Então, eu posso dizer assim, a gente vai descer e vai tomar café da manhã e depois, se tu quiseres, nós podemos voltar para o quarto, tá? Ou qualquer outra alternativa que seja possível, né? E aí a gente tem que entender que muitas vezes a criança vai conseguir acatar e vai se sentir bem com essa alternativa e outras não. E faz parte. Então a gente também precisa se preparar, se disponibilizar para acolher essa criança quando a gente não tem uma alternativa satisfatória para oferecer e muitas vezes a gente não vai ter, né? E aí a criança vai lidar com essa frustração. E a gente precisa ser colo.
A gente precisa ser apoio, a gente precisa ser esse hétero suporte para que ela lide com essa frustração. A gente não precisa puni-la por estar frustrada. Ela queria muito. O desejo vale. Eu não preciso, além de tudo, ainda puni-la por isso. Eu posso acolher. O que não quer dizer que eu preciso ceder. Mas eu posso acolher. Eu preciso acolher. Ela precisa de mim para lidar com essa frustração e seguir em frente. Esses dias eu li por aí uma frase que diz assim, que a infância é o chão sobre o qual nós pisaremos o resto da nossa vida. E eu vi até que tem uma treta sobre quem seria a autoria da frase. Eu não consegui descobrir quem falou de verdade, mas eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a infância é uma oportunidade de ouro que a gente tem de construir bases muito sólidas para coisas que a gente vai carregar para o resto da vida, né? A infância é um momento onde as nossas vivências, onde as coisas que nos acontecem nos pegam sem filtro, porque a gente não tem ainda referências, né, para lidar. A gente está montando a nossa biblioteca de referências e de recursos. Então, tudo que nos chega nos pega de cheio, né, nos pega de corpo inteiro, porque a gente precisa se mobilizar inteiro para poder lidar com as coisas que nos acontecem, porque é tudo novo, porque é tudo novidade. Então, é um período chave para que a gente ajude, para que a gente contribua para que essa biblioteca de recursos seja o mais rica possível. Que a gente consiga ajudar essa criança a elencar e armazenar ferramentas e estratégias para lidar com as coisas da vida dela. E ela vai usar isso para o resto da vida. Pensem no que é desafio para vocês hoje na vida adulta, nos relacionamentos, na relação com o chefe, na relação com a esposa, com o marido, na relação com os filhos. E pensem se essa forma, se esse jeitão de lidar não é uma coisa muito familiar. Se tu não consegue identificar esse jeitão de lidar lá quando tu era pequeno, ou lá no jeito que a tua mãe lidava contigo, ou lá no jeito que a primeira professora lidou quando tu estava aprendendo a escrever, a gente fica com essas vivências da infância tatuadas na gente, carimbadas no jeito que a gente se relaciona com o mundo. Isso não quer dizer que a gente possa aprender, né, na adolescência, na vida adulta, de maneiras diferentes. Só que vai nos custar, vai ser um processo, porque essas primeiras vivências, essas primeiras referências, elas são agigantadas, elas ocupam um espação dentro de nós, porque elas são as primeiras, porque elas nos pegam sem filtro, porque a gente precisa mobilizar muita energia para lidar com elas. Então é fundamental que a gente olhe para a infância e dê para a infância a importância que ela tem. Na infância é a oportunidade de ouro que a gente tem. É talvez o melhor presente, a melhor herança que a gente pode dar para os filhos, é olhar para essa educação de primeira infância de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, entendendo que aquilo que eu estou trazendo para a mesa, que aquilo que eu estou trazendo para o jogo como referência, como jeito de lidar com quem é menor que eu, como jeito de lidar com os meus pares, como jeito de lidar com quem é mais velho que eu, isso vai formar a biblioteca de recursos que a minha criança vai dispor. Esse é o chão que ela vai pisar a vida inteira. Então, a gente tem nas mãos uma coisa de valor inestimável, que é a infância dos nossos filhos. E o que a gente faz aqui, o que a gente faz agora, é sim, boa parte, é uma parte importante daquilo que eles vão dispor para se relacionar com o mundo o resto da vida. Só isso. Essa questão dos limites é um nozinho assim complicado na minha vida desde muito tempo, assim, né? Antes de me formar, eu fui professora. Antes de me formar psicóloga, eu fui professora. E eu era uma professora bem braba. Eu era uma professora bem legal, mas eu era uma professora muito rígida. Para mim, essa questão dos limites era uma coisa muito importante, assim, uma coisa que eu, adulto, precisava impor e ensinar para as crianças, né? E nos meus primeiros anos como psicóloga, também foi nessa linha, né? A minha orientação com as famílias que me procuravam ia muito nesse caminho, assim. Mas eu sentia sempre muita dificuldade com feedback, que sempre era uma coisa de que a minha leitura é que as pessoas não eram insistentes o suficiente, consistentes o suficiente, sabe? Que as crianças não estavam aprendendo
porque essas famílias não estavam sendo coerentes, tanto quanto precisava ser para essas crianças aprenderem esses limites. Daí eu fui mãe. E daí meu filho fez 2 anos. E aí a coisa encrespou. Porque daí eu comecei a entender por que não dava certo. Eu comecei a ver que não era porque ele não queria, que não era porque eu não estava falando de um jeito certo. Não dava. Ele não conseguia, ele não tinha maturidade para fazer diferente. E pior, eu fui entendendo que quanto mais eu apertava, quanto mais eu restringia, quanto mais eu limitava, pior ficava. Mais intenso ficavam as reações dele e mais frequentes. Então, às vezes, tudo virava briga, tudo virava conflito. As coisas mais irrelevantes viravam, assim, uma coisa homérica. E aí eu me peguei um dia, quando eu tava grávida da minha pequena, ele tinha 3 anos e pouco, eu dei uma palmada nele. Houve este dia. Foi um dia que eu lembro assim que foi desde de manhã, conflito em cima de conflito, e eu fui usando todos os recursos que eu tinha, e eu fui esgotando a minha paciência, e eu fui sendo mais dura com ele cada vez, assim, chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais recursos, assim, eu já tinha endurecido tudo que eu conseguia e não resolvia. Ele ia ficando mais brabo, mais intolerante, mais responsivo, mais reativo. E eu lembro que eu dei uma palmada nele. E eu lembro que ele olhou pra mim com uma cara muito estranha e falou: "Ai, mãe, isso doeu." Né? E aquilo, assim, primeiro despedaçou meu coração. E por outro lado, acendeu uma fagulhinha, assim, porque eu pensei, caramba, ele não tinha isso no repertório dele, né? Ele não sabe que os adultos batem nas crianças. Que bom, né? Que bom. Me acalentou. Mas me deixou muito inquieta. E me deixou com a certeza de que, assim, eu não estava num bom caminho. E aí, depois de muita conversa com o marido, muita lucubração, muita leitura, muito trabalho interno, a gente começou a tentar trilhar um outro caminho. E aí, no começo, foi muito louco, porque a gente começou a, muitas vezes, oscilar entre, sabe, um pêndulo, assim. A gente ia, enquanto tava tudo bem, mas a hora que a coisa começava a esquentar, era para um lado ou para o outro. Ou a gente era muito autoritário e voltava para esse lugar que a gente já tinha visitado antes, que a gente já sabia que não funcionava, embora a gente já soubesse que não funcionava, né? Ou a gente ia para um lugar de muita permissividade, que também nos deixava desconfortável e que também não resolvia para ele, né? Para o meu filho, não era bom para ele. Ele não ficava bem, ele ficava solto. A gente tinha a sensação de que ele ficava, vocês já podem ter ouvido essa expressão, pedindo limite. A gente via que ele ficava muito à deriva, assim, né? Sem norte. E aí, depois de um tempo batendo cabeça, né? Nessa oscilação, nessa pendulação, a gente começou a tentar encontrar, assim, o que é esse lugar que nos deixa confortável, que oferece para ele esse contorno possível, que oferece para ele acolhimento para isso que ele ainda não consegue entregar aos 2, 3, 4 anos, né? E que ajuda ele a entender o que acontece com ele. Filho, o que acontece contigo quando tu fica com raiva? O que tu faz com a tua raiva? Como que a gente pode te ajudar a que a tua raiva não vire tapa? Filho, o que acontece contigo quando tu fica muito feliz? Como que a gente te ajuda para que essa tua felicidade louca não vire uma agitação que vai assustar teu amigo? Enfim, isso era uma coisa comum. Mas a gente precisa olhar para essa criança e entender o que ela precisa. Quando ela tem essa emoção que toma conta dela, o que ela precisa de mim, né? Como que eu posso trazer recurso para essa criança? Como que eu posso ajudar ela, acompanhar ela a lidar com essa emoção? Sem reprimir, né? Sem extinguir essa emoção, sem calar a boca. Sem isso não pode, sem raiva não, né? Porque é fundamental que a criança experimente as emoções para que ela aprenda a lidar com elas. Como é que a gente vai aprender a lidar com uma emoção que a gente não conhece?
que a gente não permite que tome conta do nosso corpo. E isso é um problema muito sério, né, para a nossa geração. A minha geração, e talvez a geração de vocês, experimentou, via de regra, uma educação que reprimia muito as emoções, né? A gente pode ficar bravo, mas não pode parecer que tá bravo, né? Não pode exprimir raiva. Não pode, felicidade, ok, mas até um certo ponto, senão não se passa, né? Então, a gente tem uma geração, tem muitas gerações, né? Espero que a nossa seja a última, de adultos que têm muita dificuldade de lidar com as suas emoções, sejam elas boas ou ruins, especialmente com as ruins, mas com as boas também, né? A gente aprendeu a se desconectar do que a gente sente, porque a gente foi muito reprimido pela nossa emoção, por demonstrar as emoções. A educação tradicional, ela não oferece recurso para lidar com as emoções, ela restringe. Ela inibe, né? Ela desconecta a gente. A gente o tempo todo está dizendo para a criança, invalidando o que ela sente e o que ela percebe. Né? A criança está no buffet e diz assim, eu quero comer feijão. Não, tu não gosta de feijão. Todo dia eu te dou feijão e tu não come. Né? A gente sempre coloca a nossa percepção por cima da criança. Então a gente ensina todos os dias para ela que o que ela entende, o que ela vê, o que ela sente não vale. E isso é muito sério, porque a gente vai desconectando a nossa percepção da gente mesmo, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, né? Mãe, tô com calor, quero tirar o casaco. Não pode, tá frio. E assim a gente vai. Caiu, o que a gente diz? Não foi nada. Se não fosse nada, não tava chorando. No mínimo foi um susto, né? Mas nada não foi. Então é importante que a gente pense nisso, é importante que a gente consiga acolher as nossas crianças nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, porque é isso que vai mantê-los conectados a eles próprios. Eu imagino, eu suponho, eu espero que a gente não esteja criando as crianças para elas serem submissas, para elas serem omissas com as suas necessidades, para que elas sejam mosca morta, né? A gente quer gente saudável. Eu não costumo muito levar meus filhos em loja de brinquedo, assim, não é um programa que a gente faz com muita frequência, assim. Mas já aconteceu, a gente já foi, né? E outras pessoas já levaram. Dindo já levou, vó já levou, enfim. E o comentário na volta é sempre muito de, assim, surpresa, de, poxa, mas eles não pediram nada. A gente foi, eles olharam as coisas, eles não pedem nada, não pediram nada, né? E todo mundo fica surpreso com essa postura deles, né? E isso nunca foi uma coisa que a gente ensinou, né? A gente nunca fez aquela de entrar na loja de brinquedo e mas a gente não vai comprar nada, a gente só vai olhar. Mas tem uma coisa que é o nosso jeitão de lidar com estar naquele lugar onde tem uma oferta quase que ilimitada, né? De estímulos e de brinquedos e de coisas muito legais e coloridas e interessantes, que é uma postura de parceria com eles, né? Uma postura de acolher o encantamento deles, que eu sinto que faz toda a diferença, né? Então, se eles vêm mostrar um brinquedo, eu não vou dizer assim, mas esse é muito caro. Pois é, não, mas esse só no aniversário, né? A gente acolhe e diz, nossa, mas que legal, olha só, vamos ver como é que é, vamos ver como é que faz, vai pilha, não sei o que. A gente acolhe, a gente tá junto na curiosidade, a gente tá legitimando o interesse da criança. E quando eu faço isso, muitas vezes ele nem precisa querer. Eles nem querem levar para casa, no caso dos meus filhos, né? Eles não pedem, que a gente tá junto, a gente compartilhou ali, a gente legitimou o interesse, a gente validou, sim, isso que tu acha legal é muito legal mesmo. E muitas vezes isso vai ser mais que suficiente. Então, às vezes a gente olha para as vontades das crianças, para os desejos, para o sentimento deles e a gente se assusta, né? Porque eles lidam com aquilo com tanta presença, com tanta intensidade, que a gente sente, muito reprimido nos nossos desejos, né? A gente sente um impulso de conter, porque parece que aquilo vai tomar um tamanho que eu não vou dar conta de lidar. E é o contrário. Se a gente se joga junto, se a gente partilha, se a gente se entrega para aquele encantamento, a criança se sente conectada com a gente. E muitas vezes é só isso que ela precisa. Ela não precisa que a gente atenda. Ela só precisa que a gente legitime o desejo. Só. Muitas vezes é só isso.
Experimente fazer isso com teu filho. Legitima o interesse dele, valida o desejo, valida o sentimento e veja o que acontece. E me conta se tu puder, porque eu adoro ouvir essas histórias.